O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mestre Jesus, pedimos hoje pela paz, porque sem ela todas as realizações são ínfimas, se não impossíveis. Pedimos pela paz no mundo, para que algumas nações desistam de milenares lutas fratricidas e que tanta insegurança e temor têm levado aos povos que vivem e trabalham pacificamente. Pedimos pela paz interna em todos os países do planeta, para que o progresso e a felicidade possam desenvolver-se plenamente, auxiliando e melhorando a vida em geral. Pedimos pela paz nas grandes cidades do mundo, foco centralizador de realizações nobres e pioneiras, mas que tem gerado igualmente múltiplos problemas sociais devido às desigualdades gritantes dentro de seus limites geográficos. Pedimos pela paz nos bairros, germinadores de reaproximações, provações e resgates, e onde fazes renascer imenso número de espíritos a buscar, pela similaridade de pensamentos, os mesmos objetivos pelos quais se reuniam no mundo espiritual. Pedimos pela paz nas nossas casas, para que os corações reunidos nos sagrados laços familiares se compreendam, se auxiliem mutuamente e juntos conquistem harmonia afetuosa, pura e inalterável. Pedimos finalmente, Senhor, a paz individual, a paz íntima para todos nós, porque toda e qualquer condição existencial no universo principia invariavelmente dentro de cada ser, perfazendo enfim um todo e que produz o bem ou o mal conforme as inclinações gerais. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, aqui estamos, mais uma vez, unindo as nossas orações, para que possamos receber, por intermédio de Francisco de Assis, das falanges brancas do universo, de Miguel Arcanjo e dos orixás da nossa querida Casa de Francisco de Assis, o teu amparo e a tua misericórdia. Fortalece, Pai, a nossa fé, para que sigamos enfrentando esse momento atribulado com resignação e esperança. Pedimos por toda a humanidade, envolta em sentimentos de angústia, desânimo, medo, pelos que choram seus entes que partiram, pelos que passam necessidades materiais, que os trabalhadores do mundo maior suportem e amparem
os que estão enredados em suas provas e expiações. Pedimos a Maria Santíssima que nos cubra com seu manto azul de paz e harmonia, para que nossos corações emitam sentimentos elevados que ajudem a sanear a tão pesada psicosfera do nosso planeta. Que possamos vibrar, cultivar e espalhar a paz. Que ela se faça no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, nos nossos lares. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos e amigos da Casa de Francisco de Assis, bem-vindos a mais um Evangelho. Hoje nós temos o capítulo 18 do Evangelho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito souber dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Essa passagem é do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Essa outra passagem está no Evangelho de João, no capítulo 9, nos versículos 39 a 41. Vamos à consideração do Kardec. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentre destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular: não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que é a eles que se dirigem os espíritos. Todavia,
em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Essa passagem do Evangelho trata da responsabilidade que nós assumimos por conta do nosso nível de consciência. O nosso livre-arbítrio, que é a ferramenta que nós usamos para dar rumo às nossas vidas, é que vai definir o tamanho dessa responsabilidade, que é diretamente proporcional ao nosso nível de consciência. À medida que nós evoluímos, nós vamos aprendendo e acrescentando verdades e convicções ao nosso comportamento. E os nossos atos e pensamentos, as nossas resoluções de uma forma geral, são baseados nisso. Quando o Evangelho alerta que muito será pedido a quem muito foi dado, isso quer dizer que as consequências das nossas decisões serão medidas pelo nosso nível de consciência. É como comparar uma criança com um adulto. Um exemplo bem pueril, mas que ilustra bem essa questão, é de uma criança que coloca o dedo numa lâmpada. Ela não tem consciência de que vai se queimar. Já um adulto não. E hoje em dia, com a quantidade de informações que se tem e a facilidade de acesso a essas informações, está cada vez menos desculpável nós tomarmos decisões equivocadas. Mas infelizmente, nós ainda somos muito imperfeitos e o maior dos nossos defeitos é o orgulho. O Evangelho cita mais especificamente os espíritas, que mesmo com a visão mais abrangente que o Espiritismo proporciona, através da literatura e das comunicações mediúnicas, tendem a aplicar esses ensinamentos e recomendações aos outros, antes de avaliar se o recado não é para si. Como aquela passagem: vedes um argueiro no olho do teu próximo, mas não vês a trave que está no vosso. É por isso que o mesmo erro pode ter nuances diferentes de consequência. Uma coisa é errar achando que está fazendo certo. Outra coisa é errar sabendo que aquilo está errado. Outro exemplo que a gente pode considerar, e que é uma questão bastante polêmica, é o aborto. Existe aquele praticado por uma mãe que não acredita na reencarnação, que está numa situação difícil, que acha uma crueldade colocar uma criança no mundo para sofrer. E o outro praticado por uma mãe espírita, que mesmo numa situação desfavorável, tem a consciência da necessidade dos espíritos reencarnarem para evoluírem. Essas mães não serão cobradas da mesma forma. Por isso é que foi dito: muito será pedido a quem muito foi dado. Mas se aproveitarmos o que nos é dado, muito receberemos. Fica aí a reflexão de hoje, para a gente usar a consciência maior que a doutrina espírita nos proporciona e suavizar a nossa caminhada evolutiva. Senhor, faz de nós um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas,
que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja sempre conosco.